Boa noite, meus irmãos. Eu quero começar, na verdade, minha palavra hoje até com uma palavra também de gratidão. No último domingo à noite, eu estava dirigindo o culto, a gente compartilhou um pouquinho sobre as experiências do Ensibaf, mas eu confesso que eu acabei não agradecendo à igreja as orações e demonstrações de carinho na semana anterior ao Ensibaf. Eu acabei descobrindo que estava com pneumonia, acabei tendo que ficar de molho em casa e me preservar um pouquinho e me cuidar. E eu recebi muitas mensagens de carinho, oração, recebi até um pãozinho em casa. Também outra família pegou os meninos para levar para passear, já que era feriado, para eles não terem que ficar de molho também em casa, junto com os pais. E a gente agradece todo o carinho da igreja. Mas hoje, começando nossa primeira quarta-feira do último mês do ano, o nosso tema é produtividade e propósito, tá? E talvez seja até estranho a gente falar um pouquinho sobre produtividade, né? E a gente para pensar no ano que passou, mas na verdade esse tema ele é baseado naquilo que é a ênfase deste mês. Esse ano 2024 nós tivemos ênfases em cada ano, e eu não sei se você vai lembrar, mas o mês de janeiro nós iniciamos 2024 falando sobre o tema Por uma Vida Útil e Produtiva. E estamos encerrando dezembro com essa mesma ênfase, por uma vida útil e produtiva. Porém, não necessariamente com a ideia de produtividade e utilidade como o mundo, a sociedade nos traz. Sabe, aquela vida em que a gente não para, em que tem que trabalhar enquanto os outros dormem. Não é essa a ideia de produtividade que o texto bíblico traz. É por isso, inclusive, que a imagem que ilustra ali o nosso tema tem muito mais a ver ali com frutos, com a árvore, porque quando a gente vê produtividade no texto bíblico, é justamente essa imagem que nós acabamos vendo. E eu separei, inclusive, 2 textos para servir como base para a nossa reflexão. Não é algo que costuma acontecer, né? Geralmente tem um texto como base, mas 2 textos por quê? Primeiro é o texto lá no livro, eu acho que eu coloquei ali 2 Pedro, mas eu acredito que é 1 Pedro mesmo, tá? 2 Pedro, capítulo 1, verso do 5 ao 8, tá? Que é o texto que serviu como base para a gente ao longo de todo o ano e cada ênfase de cada mês. E o texto de Lucas 10, do verso 38 ao 42. E para relembrá-los acerca de tudo que refletimos ao longo deste ano, eu vou começar com o texto de Pedro, e aqui você vai poder acompanhar pela projeção. O texto diz assim, e acho que você consegue acompanhar daí, né? Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus acrescentem a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, pensando em 2024, a gente passou por todo esse texto. E só para lembrarmos, a gente teve como ênfase a fé, a excelência moral, o conhecimento da palavra, o domínio próprio. Conversamos sobre perseverança, sobre devoção, sobre fraternidade, sobre o amor, né? Falamos também sobre promessas, né? Essas foram as ênfases ao longo do ano. E a gente termina voltando a falar, porque o texto ele vai trazer no verso 8, justamente que, olha, quanto mais vocês crescerem nessas coisas, na fé, na excelência moral, no conhecimento, no domínio próprio, na perseverança, na devoção, na fraternidade e o amor, mais produtivos e úteis vocês serão. Então, se é desejo seu ser produtivo e ser mais útil, esse é o caminho. Investir em todas essas coisas que nós poderíamos trazer até como virtudes bíblicas, virtudes que são esperadas daquele que seguem ao Senhor. E aí eu comecei a pensar justamente nisso. Aquela plaquinha ali no slide não está por acaso, né? A nossa árvore ali já está montada, dezembro chegou, e essa sensação do Natal cada vez mais perto, né? E aquela expressão ali, então é Natal, deve até ressoar com a continuidade de música na sua mente, né? Então é Natal e aí já vem logo
uma pergunta, né? Qual é? O que você fez, né? E aí eu fiquei pensando, diante de tudo isso, como é que foi o nosso 2024? Para onde é que a gente direcionou a nossa vida? Será que a gente buscou essas virtudes? Será que nós investimos em buscar a fé, a excelência moral, o conhecimento de Deus? Será que nós desenvolvemos o domínio próprio, o amor? Para onde é que a gente tem olhado? Quais foram as nossas prioridades ao longo desses 11 meses que se passaram? O quanto foi que a gente cresceu no conhecimento, no serviço e na relação a Deus? E o apóstolo Pedro aqui, ele está nos convidando justamente a essa reflexão. Olha, se vocês querem ser produtivos e úteis, é para aí que vocês precisam olhar. E o termo aqui, produtivo e útil, eu fiz questão até da gente mergulhar um pouquinho nele. Na minha versão, que é a nova versão transformadora, traz assim, né, sobre ser mais produtivo e útil. Em outras versões, talvez você vai ver que dessa forma vocês não serão inférteis, dessa forma vocês não serão estéreis, dessa forma vocês não serão improdutíveis. E no grego, a ideia é justamente isso. Tá? O termo aqui ele não está trazendo uma afirmação, mas justamente uma negação. Olha, se vocês crescerem nessas coisas, vocês vão ser... E a expressão são duas palavras aqui no grego, que é argós e ácarpos, né? Seria a ideia de vocês serem menos argós e menos ácarpos. E o que significa isso? A palavra argós tem a ver com a ideia de negligente, preguiçoso, alguém que não faz aquilo que deveria estar fazendo, aquele que não realiza um trabalho que deveria estar comprometido a fazer. Então o texto fala, olha, se você focar nessas virtudes e buscá-las, tá, você vai ser menos negligente e menos preguiçoso na sua fé e no reino. Ao mesmo tempo, você vai ser menos ácarpos. O que significa isso? Ácarpo tem a ver com o contrário de produtivo, de produção. Tanto que a gente poderia imaginar aqui como alguém que é, na fé, no reino, improdutivo, infértil. É aquele que não está produzindo frutos no reino. E ele fala, olha, se você buscar essas virtudes, então vocês vão ser menos infrutíferos. E aqui o nosso grande alvo é o quê? Sermos frutíferos e produtivos. E aí, pensando nisso, nesse texto, eu penso que essas palavras, elas podem ser usadas como um convite para reflexão. Primeiro, da gente pensar, olha, será que temos sido ociosos, preguiçosos na fé e que talvez tenhamos deixado de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Se olhar para 2024, o ano que se passou, será que eu fui mais produtivo, frutífero na minha fé ou ocioso, negligente, deixando de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer? A segunda reflexão é, será que eu tenho sido frutífero e tenho dado os frutos espirituais que Deus me chamou para dar? E é tão interessante porque esse termo aqui, do ácarpos, ele aparece lá em Mateus 7, no versículo 29, quando Jesus diz, olha, toda árvore que não dá fruto, ou seja, toda árvore que é ácarpo, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Precisamos entender que nós somos chamados para frutificar e para produzir. E aí eu penso que aqui vem um grande dilema da nossa modernidade, que é justamente esse paradoxo, né, ou essa reflexão entre sermos produtivos e cumprirmos um propósito. E eu sei que quando a gente pensa nisso, em produtividade, como eu falei, parece que tem a ver com o quê? Com a agenda lotada, né, com conta bancária cheia, com muitos compromissos para realizar. E eu me preocupo porque hoje em dia isso tem começado cada vez mais cedo, né? Nossos filhos, eles acabam sendo colocados ali, não apenas para estudar num turno, mas já num sistema integral, com judô, karatê, balé, inglês, francês e várias coisas que a criança não tem tempo nem de ser criança e de brincar. Isso é um reflexo de como a gente tem lidado com a nossa vida também, porque a gente só faz isso porque a gente precisa de tempo para estar fazendo as nossas coisas e sermos produtivos. Porém, o que a Bíblia nos ensina sobre produtividade não tem bem a ver com isso. Produtividade, eu até trouxe aqui uma das definições, teria a ver com a condição de levar algo adiante de maneira eficaz. Tem a ver com gerar frutos, mas frutos que sejam resultados do cumprimento daquilo que é o nosso propósito.
É por isso que produtividade e propósito precisam caminhar juntos dentro da nossa reflexão e da nossa compreensão. Eu até coloquei aqui que dentro desse dilema moderno, o que a sociedade moderna nos ensina sobre produtividade é trabalhar mais, fazer mais e preencher cada minuto com tarefas. E aí a gente acaba caindo num grande risco de uma vida sem tempo e sem espaço para aquilo que realmente importa. Esquecemos de cultivar o espiritual, o relacional e até mesmo o descanso. É por isso que o convite é para termos uma vida cada vez mais útil e produtiva, mas essa produtividade precisa ser coerente com aquilo que a palavra nos ensina. E é por isso que eu falei que a nossa reflexão ela seria baseada em 2 textos, porque pensando nisso e nessa produtividade à luz da Bíblia, me vem a história que está lá no livro de Lucas 10, versos 38 ao 42, que eu acredito que é uma história que os irmãos conhecem. Eu vou ler aqui na minha versão que diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que vem me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se quieta com tantos detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. E é justamente que veio o nosso aprendizado sobre produtividade e propósito. E aí uma primeira compreensão que eu consigo ver aqui, à luz da história de Marta e Maria, é que Marta nos ajuda a perceber aqui esse paradigma da urgência do fazer, o compromisso com estar ali realizando, cumprindo tarefas. E não que isso seja algo negativo, não que isso seja algo ruim. Na verdade, é muito importante que nós venhamos a cumprir aquilo que nós somos chamados a fazer. A Bíblia nos fala, olha, tudo que vier às tuas mãos, faça como? De qualquer jeito? Com todas as tuas forças. Então, de certa forma, Marta conhecia bem a palavra do Senhor, talvez ela estava até cumprindo a orientação ali do Antigo Testamento. Olha, eu vou fazer com todas as minhas forças, inclusive porque é para o Senhor. E essa é uma coisa que a gente precisa ter cuidado, porque a urgência do fazer pode tirar o nosso foco. O versículo 40 diz, olha, Marta andava distraída em muitos serviços. E olha que coisa fantástica, né? Porque parecia que ela estava focada no serviço. Parecia que ela estava extremamente focada no que ela precisava fazer. Mas o texto bíblico faz questão de dizer que aquele foco levava ela a uma distração. Ela não estava olhando e ela não estava envolvida com aquilo que ela realmente precisava estar comprometida. E quantas vezes o nosso foco em fazer, em produzir, em ganhar mais, em ter mais curtidas, mais engajamentos, e se você já entrou, talvez até por uma questão profissional, nesse movimento, de conhecer mais do marketing digital, das redes sociais, de gravar vídeos, de entrar, não sei, aqueles que não acompanham talvez não conheçam, mas um termo que a gente usa muito é a questão da trend, de fazer aquilo que está na modinha para que a gente possa ter mais seguidores. Isso faz a gente se ocupar tanto com coisas que parecem ser produtivas, mas acaba nos distraindo daquilo que é o principal e o que é mais importante. E é por isso que Marta, ela nos ajuda a perceber o perigo de se distrair a ponto de perdermos o foco. E aqui a gente poderia listar não só as redes sociais, mas os afazeres. Dezembro, como é que está a sua agenda? Quantas confraternizações já foram marcadas e que você está tentando encaixar? Quantos amigos secretos? E esse é um desafio para nós como igreja também, Porque todo ministério, todo pequeno grupo, toda classe de EBD, todo coral quer fazer a sua confraternização. E aí entra o desafio, porque não tem dias suficientes, horários suficientes para a gente dar conta de tudo isso. E não que isso não seja bom, isso é muito bom. Tem coisa melhor do que a gente se confraternizar. No domingo passado, a gente veio para o culto, para a Escola Bíblica Dominical, e aí o PG de casais com filhos pequenos teve a nossa confraternização. E é aquele tipo de confraternização deliciosa, porque a gente tinha 16 crianças juntas,
eu acho que com mais uns 24 adultos, né? Acho que era mais ou menos isso, 12, 13 casais, mais 16 crianças dentro de um salão. E a gente teve uma ideia fantástica, que foi dar um curso de slime para as crianças enquanto a gente fazia o estudo bíblico. Tá? Eu até falei para eles, olha, uma coisa que esses pais têm é fé. Porque eles acreditaram que conseguiriam conversar, fazer um estudo bíblico em meio à aula de slime. E aí vocês imaginam como é que foi fantástico esse momento. Mas a gente gosta desse momento ali em família. Era a nossa confraternização. E é esse desafio que a gente tem, em meio a tantos afazeres. E às vezes aqui envolve a própria questão de comparações. E aí, mais uma vez eu volto a falar sobre essa questão, né, de redes sociais, que a gente vai vendo a vida do outro, o que o outro está comendo, vestindo, viajando, e o casamento do outro parece ser melhor do que o nosso. E essas tantas ocupações, essas tantas coisas, tantas cobranças, acabam nos tirando daquilo que é realmente o foco. E aqui eu percebo que Marta estava tão focada naquilo que ela acreditava, né? Acho que dá até para a gente corrigir ali. Não era nem o que ela precisava necessariamente fazer, mas aquilo que ela acreditava que precisava ser feito, que ela acabou perdendo o foco nas pessoas. Ela queria servir as pessoas, isso é fantástico, mas ela perdeu o tempo de estar com as pessoas, né? E quantas vezes isso acontece no nosso serviço mesmo, né? Eu conheço várias Martas à nossa volta que não querem que nada falte, né? Que esteja ali tudo no lugar, prepara o melhor bolo, né? A gente esquece ali às vezes de curtir o momento com as pessoas, né? E também ali o momento com o próprio Cristo, com o próprio Deus. Por isso que a gente precisa parar, avaliar e entender, olha, aquilo que eu estou focando, aquilo que eu estou colocando como prioridade, aquilo que está ocupando a minha agenda, é realmente o mais importante? É aquilo que Deus me chamou para fazer? Ou será que, como Marta, eu estou tão atarefada que eu estou distraída diante do principal? E aí a gente vem aqui com o paradigma, o modelo de Maria, que nos ajuda a olhar para aquilo que é a prioridade do reino. E o texto fala, e aqui não são palavras de Jesus para Maria, mas para Marta. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E eu sempre que olho esse texto, eu fico pensando que Jesus poderia trocar esse nome por tantos, né? Eu penso que aqui dá para colocar o meu, fale, você está ansioso e afadigado com tantas coisas, e talvez você pudesse encaixar também o seu nome, né? Você está tão preocupada, tão ocupado com tantas coisas, e o que é realmente necessário, você está deixando de lado. E eu penso que a gente vive hoje essa dificuldade, tá, de conseguir hierarquizar prioridades. São tantas prioridades que nos chegam, são tantas mensagens que nos chegam, né? Eu estava até olhando no celular, até antes de entrar, no seu computador talvez você consiga perceber isso, a quantidade de abas que ficam abertas enquanto você trabalha. Mas se você agora abrir seu celular e você for naqueles 3 tracinhos para ver a quantidade de aplicativos que foram acessados ao longo do dia, eu não sei quantos vão ter. Eu olhei no meu antes de subir, tinham 8 aplicativos abertos, né? Coisas que eu usei ao longo do dia. E é mais ou menos assim que a gente tem caminhado, com muitos afazeres, com muitos estímulos, com muitas prioridades, a ponto de nem saber o que é realmente prioridade diante das prioridades. E é o que Maria nos faz aprender. Olha, aquilo que é realmente importante e produtivo diante do reino. E produtividade bíblica é totalmente diferente daquilo que o mundo entende como eficiência, tá? Aqui a gente precisa entender que ser produtivo no reino tem a ver com a gente plantar para a eternidade. Tem a ver com a gente acumular para aquilo que é eterno. E é onde a gente precisa entender, olha, o que eu tenho buscado, né? O que tem vindo à minha mente, né? O que tem ocupado o meu coração e a minha agenda ao longo do meu dia, ao longo do meu ano. Mateus 6,33 vai nos dizer, olha, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. E aqui é importante a gente entender que buscar o reino não é só buscar a igreja. Buscar o reino tem a ver com o nosso relacionamento com Deus no dia a dia. Tem a ver com a busca com as coisas do reino, com os valores do reino. Cuidar da nossa família está dentro desses valores do reino de Deus, tá? Cuidar da minha vida espiritual,
cuidar do meu relacionamento com meus filhos, tá? Faz parte daquilo que precisa vir em primeiro lugar. Estar realmente focado naquilo que Deus tem para nós, tá? E aí onde entra justamente a ideia de propósito. Lá em João 15, verso 16 e 17, Jesus ele vai dizer para os seus discípulos: olha, eu os chamei para irem e produzirem frutos. Você pode traduzir isso aqui como serem produtivos. Frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. E é tão interessante ver isso em paralelo com Mateus 6,33, porque a gente fica sempre à procura do tudo, do todos. E aí a gente esquece que, na verdade, o tudo que vai ser acrescentado vai ser à medida que eu me ocupo com aquilo que realmente é importante. E ele fala: olha, o que é importante é vocês produzirem frutos duradouros, porque o restante, o próprio Pai de vocês vai se ocupar em lhe dar. E este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Quando eu estava lendo aqui João, eu achei tão interessante, porque eu não consigo calcular quantas vezes eu já li esse texto. E quantas vezes até mesmo já preguei sobre esse texto. Mas João 15 sempre parava para mim no 16. Produzir muitos frutos, né? Para que tudo que pedirem em meu nome, eu vos conceda. E aí, logo depois, Jesus ele continua falando: olha, e este é meu mandamento: amem uns aos outros. E aí eu fiquei pensando, olha só, ser produtivo e a produção de frutos e frutos duradouros passa pelo cumprimento do amar uns aos outros. E quanto tempo temos gasto com coisas, com tarefas e focos que estão distantes do realmente amar um ao outro. Quantas vezes a nossa ocupação até nos impede de viver esse amor dentro de casa, de viver esse amor uns com os outros como igreja. Quantas dificuldades e até conflitos nós temos como irmãos, até dentro de uma comissão, dentro de um grupo, porque o nosso olhar está naquilo que vai ser feito e não no amor uns para com os outros. Então, se você quer ser produtivo em cumprir o seu propósito, este é o nosso propósito, tá? Amar uns aos outros e assim produzir frutos que são duradouros. A produtividade e a utilidade no reino está em alinhar a nossa vida ao propósito de Deus. Não em fazer mais, mas em fazer o que realmente importa. E é por isso que Jesus fala para Marta: olha, Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Jesus traz aqui para Marta e para Maria também, para aqueles que estavam ouvindo, uma nova perspectiva. Tá? Uma nova perspectiva acerca daquilo que ele esperava deles. E é tão interessante porque os discípulos estavam aqui também. E os discípulos estavam o tempo todo também ocupados com isso. Tanto com a posição que eles teriam, como aquilo que eles iriam fazer. E Jesus estava o tempo todo ensinando que o foco não era o que ia ser feito, não era o que iria ser feito. O foco era a vida deles. Quem eles estavam se tornando ao seguir Jesus. E tem um autor, talvez você com certeza conheça, Rick Warren, que escreve um livro chamado Uma Vida com Propósito. E ele trabalha muito isso, né? E ele coloca: olha, a vida não é sobre você, tá? Você não é um acidente. E ele vai trazer uma coisa muito interessante, de que o nosso propósito de vida, ele tem a ver com a eternidade. E ele diz que tudo aquilo que a gente faz com propósito tem um impacto eterno. Então, se o que está ocupando hoje a sua vida e o seu tempo não tem um impacto eterno, talvez não tenha a ver com o verdadeiro propósito do reino de Deus. E eu não estou falando aqui que você tem que deixar de estudar, de trabalhar, de fazer coisas terrenas, porque de certa forma isso faz parte também daquilo que a gente recebe. Lembra? Lá no Éden, Adão recebe a ordem, olha, de cultivar o jardim. E a gente entende que ali está a base de toda a teologia do trabalho. Então, de certa forma, cultivar o jardim faz parte da missão que recebemos. Mas não dá para viver focado só nisso. Caso contrário, nós vamos nos distrair com aquilo que é terreno. E a gente vai perder aquilo que é... Está lá em verso 42. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não tem como tirar aquilo que é o impacto eterno. E aí vem justamente o nosso questionamento. Olha, qual parte você tem escolhido? Né?
Estamos chegando no final do ano e essa reflexão se faz extremamente necessária. E eu queria lhe convidar a essa avaliação. Olha, onde é que eu estou investindo meu tempo, minha energia, meus recursos hoje? Estou investindo em coisas que trarão um impacto eterno? Ou estou me perdendo e me distraindo em coisas que são passageiras e temporárias e que não são, ou que não é o mais importante? E se não é o mais importante, sabe o que dá para a gente concluir à luz do versículo 42? Que isso pode me ser tirado. Agora, aquilo que tem um impacto eterno, ninguém pode tirar. E uma segunda pergunta para você pensar. O que eu estou fazendo está alinhado ao propósito que Deus tem para a minha vida? E eu sei que essa é uma pergunta que muitas vezes nós fazemos. Olha, qual o propósito de Deus para a minha vida? E uma coisa que a gente aprende, né, e eu aprendi isso não só lendo Rick Warren, mas eu lembro também estudando o livro que muitos aqui devem ter estudado, né, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, que na verdade perguntar qual é a vontade de Deus para a minha vida é uma pergunta um pouquinho distorcida, porque na verdade eu preciso entender qual é a vontade de Deus e me juntar a essa vontade. E o propósito de Deus tem a ver com isso, o impacto na eternidade. O propósito de Deus tem a ver com amarmos uns aos outros. O propósito de Deus tem a ver com eu frutificar com frutos que são duradouros. E aí, voltando para aquilo que a gente começou no início da nossa reflexão, e que foi tema de todo esse ano, tem a ver com cultivar a fé, a devoção, o domínio próprio, a perseverança, a fraternidade, o amor. Buscar tudo isso me faz ser produtivo e útil no conhecimento de Deus. Frutos que permanecem, que são duradouros, que fazem a vida ter sentido, que trazem um impacto na eternidade e que me faz cumprir o meu propósito. A minha oração é que a nossa vida ela possa ser realmente útil e produtiva à luz do reino, tá? E que chegar ao final do ano nos leve a essa reflexão. Possivelmente você vai fazer talvez até lista de metas para 2025, né? Talvez já tenha até comprado o seu planner, né, se você gosta disso, para já começar a anotar os compromissos mais para 2025. Mas eu espero que você seja muito mais Maria do que Marta. Que você escolha a boa parte e que você foque e escolha aquilo que traz um impacto para a eternidade. E assim nós possamos ser úteis, e produtivos no reino. E assim Deus seja glorificado através da nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz, penetrante e nos leva à reflexão. Nós não estamos no mundo por acaso, nós cremos que temos uma missão e o nosso propósito, Deus, é sinalizar Cristo, é sinalizar o reino, é dar frutos que permanecem, frutos marcados inclusive pelo amor, o amor que nos alcançou e que nos faz vivenciar e transbordar isso para as pessoas à nossa volta, Deus. Que tudo aquilo que nós refletimos ao longo desse ano de 2024, todas essas virtudes que nós conversamos, refletimos, possam ser verdadeiramente buscadas, com o foco de trazer um impacto eterno. Que possamos ser muito mais Maria do que Marta. Que possamos estar olhando para aquilo que realmente é produtividade. Que possamos estar olhando para aquilo que realmente é utilidade. E que possamos estar realmente compreendendo e vivendo o teu propósito para nossas vidas e que assim possamos glorificar o teu nome. Nos ajuda, Pai, a não só terminar 2024 de maneira diferente, mas plantarmos as sementes para um 2025 ainda mais próximo de Ti. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando o nosso culto, nos despedindo também daqueles que nos acompanham. Teremos a nossa comunhão e confraternização lá atrás. Quero fazer um reforço para os casais, né? Aproveitando que estou aqui à frente. Na próxima sexta-feira teremos uma confraternização, tá? Talvez mais um aí no seu calendário. Mas essa é a ideia de fazer um fechamento para todos aqueles que participaram das atividades, nós dois ao longo do ano, os pequenos grupos, a nossa classe de Escola Bíblica Dominical, que estará também representada nesse dia, né? Ali também participando.
E a nossa ideia é que a gente possa agradecer a Deus por todo o ano de 2024. E se você não participou de nenhuma atividade de casais ao longo desse ano, isso não é um impedimento para você participar. Você é muito bem-vindo também, porque ainda é 2024. Então ainda dá tempo de participar. Próxima sexta, às 19h30. E nos encontramos também no domingo, no nossos cultos às 9h e às 18h. Bom restante de semana a todos. Que Deus abençoe.